Muito bem, pessoal, muito bom dia. Esse é mais um Café com Processo e hoje nós vamos falar com o Sérgio Haas, né? Vamos falar sobre metaprocessos. Eu tenho muitas perguntas aqui, acho que vocês também podem contribuir com a gente. O pessoal vai chegando, nós vamos falar o que são os metaprocessos, o que eles podem nos ajudar aqui no nosso dia a dia, né? O que nós podemos ganhar com o metaprocesso, como começar, aquele tipo de dúvida que a gente sempre traz aqui. E o Sérgio, uma grata surpresa que nós nos conhecemos aí, né, nessa vida aí digital, né? A gente se cruzou aqui em algum momento dentro dos grupos aqui de processo e a gente toca em vários temas parecidos. Eu falo bastante de resultado, falo bastante de estratégia, falo bastante de entendimento do negócio e vejo o Sérgio falando muito isso. Eu já vi algumas lives deles aqui na, na internet, aqui vi um artigo que ele escreveu também muito legal. E eu gosto muito de falar não só do currículo, né, como o Sérgio, vou deixar ele se apresentar aqui, como matemático, como analista de dados, como cientista de dados, mas principalmente como resultado, como presidente do Instituto Batuíra. Quero que ele fale um pouco aqui também, mas mais do que o currículo, que eu costumo dizer, gosto que fale do portfólio, né, do portfólio dos resultados, né, das coisas que a gente tem feito com o processo e as coisas que a gente tem conseguido melhorar. E o Café com Processo tem esse objetivo, né, de trazer profissionais aqui do mercado que estejam fazendo algo diferente, algo de valor, algo de resultado, e para também aumentar o ecossistema de BPM, que as pessoas conheçam profissionais já renomados e profissionais que às vezes não estão ali falando diretamente com o BPM ou dando aula de BPM, mas sim estão fazendo resultados com o BPM, com o processo. O Sérgio é um deles que está fazendo resultado com gestão de processos. É um grande prazer recebê-lo. Muito bom. Bom dia, pessoal. Bom dia, Sérgio. Tudo bem? Como que você Bom, está? obrigado. Tudo bom com vocês? Tudo tranquilo. Muito bem, Sérgio. Estava apresentando aqui você, né, falando sobre como a gente se conheceu, como a gente conversa a respeito, a gente está em grupos parecidos aqui de gestão de processo, a gente se cruza aqui na rede, mas eu queria que você se apresentasse um pouco, Sérgio, quem é o Sérgio, o que o Sérgio está fazendo aí, fala um pouquinho de você para a galera te conhecer aqui e depois a gente entra no assunto dos metaprocessos, por favor. Beleza. Vamos lá, então. Eu já trabalho com informática há mais de 30 anos, né? Sou formado, sou bacharel em matemática pela Universidade de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Atualmente eu estou presidente do Instituto Espírita Batuíra de Saúde Mental, que é um hospital filantrópico e hoje é um hospital referência em tratamento psiquiátrico, né, de todos os transtornos mentais. E atualmente eu estou como líder da seção de proteção de dados aqui do SESC e do SENAC em Goiás, tá, já há um bom tempo, né? O SESC eu tenho um carinho muito especial, estou aqui desde 2000, né? Ou seja, a gente adora trabalhar com social, adora trabalhar com inovação, adora trabalhar com pessoas, principalmente, né, Eduardo? Então, assim, eu estou no meio de duas entidades, né, muito importantes, né? E eu não posso deixar de falar da minha companheira, a Nívia, né, minha esposa, minha companheira, e da minha filha, né? Como se Claro. diz, que são nossos parceiros, né, Eduardo? Que sempre nos possibilitam fazer isso tudo, e a Nívia é muito presente, né? Hoje ela é muito presente no hospital também e na vida da gente, graças a Deus. Obrigado, Sérgio. Eu também gosto de falar isso. Quando eu vou participar de palestra ou algum evento, o pessoal apresenta, dá nosso currículo ali, né? E aí eu falo, tá, agora eu vou falar mais uma parte que não está aí. O Eduardo é casado, tem uma filha de 11, 10 anos, ele é um pouquinho teimoso, eu gosto de falar um pouco essas coisas, porque é a Boa, verdade, né? Nós somos uma pessoa só, né? muito bom. Vamos lá, ó, eu vou aqui meio que. Eu tenho as perguntas aqui, estou representando a galera aqui que mandou algumas perguntas, então vou dar uma sabatinada no Sérgio aqui, até para ter a oportunidade de mostrar esse assunto
Eu sei que você já está fazendo vários eventos e lives a respeito disso, mas eu acho muito interessante. Eu gosto sempre de começar pelo porquê, né? Assim, por que que eu deveria me interessar, eu deveria estudar, ou deveria querer saber um pouco mais sobre metaprocesso? Por que que metaprocesso é importante para a empresa em geral, para o negócio? Como que a gente começaria essa conversa? Assim? Vamos lá. Quando a gente assumiu o hospital aqui em Goiânia, onde eu estou hoje, a grande dificuldade, Eduardo, que a gente percebeu como gestor era fazer a gestão da organização, né? Como era uma entidade que tinha mudança de diretoria a cada 2 anos, hoje a cada 3, né? E a gente não conseguia encontrar no mercado nenhuma solução que te desse gestão, sabe? E isso me chamou muita atenção. E quando a gente foi procurar, eu tinha uma leve noção de low code, né? E eu vi uma apresentação do pessoal do Appian e um software que eles desenvolveram em 3 dias e uma solução que eu levei quase 1 ano para desenvolver. Eles fizeram em 3 dias, né? E uma coisa que o apresentador falou lá, que eu achei que eu nunca esqueço isso, eu acho que um bom profissional de processo não pode esquecer isso nunca. O processo é o rei, tá? O processo é rei. O processo domina, o processo reina, e as empresas não estão vendo isso hoje, sabe, Eduardo? Eu acho que a grande dificuldade hoje de você encontrar uma solução de gestão, que eu falo, não é simplesmente ter um Power BI, ou ter um BI, ou ter uma solução que automatiza alguns processos, né? Eu falo assim de uma cadeia como um todo, de uma organização como um todo, né? Mas partindo do CEO, né? Ou seja, qual solução que a gente tem no mercado hoje que atende um CEO? Não existe isso, né? E o processo foi o que mais chegou próximo, né? Desse propósito que eu tive de buscar uma solução que levasse gestão primeiramente para o CEO. Porque se eu consigo atender o CEO, Eduardo, e demais, eu consigo atender todo mundo, né? E a dificuldade maior era o que fazer. Então, foi processos que deu essa solução para a gente. Foi mapeando processos, foi desenvolvendo aplicativos lá no Batuíra, né? E aí, Eduardo, esses processos, eles deram uma forma da gente entender melhor a organização. O processo ele é muito orgânico para a gente, né? Nós que trabalhamos com processo, a gente ainda não entende por que algumas organizações ainda não trabalham processos. Não a nível de modelagem só, né, o Eduardo, que é importante fazer o as is, o to be, muito importante, mas a nível de resultado, né? Então, a gente sempre buscou o resultado. O que era? Atender as demandas dos líderes, dos gestores e do CEO. Perfeito, Sérgio. Eu diria assim que a gente fala muito disso, né? Acho que é o ponto que junta nós dois aqui, vários profissionais que eu converso, é a palavra resultado, né? Você diria que a resposta para essa pergunta que eu fiz, assim, até um pouco injusta, né? Por que começar? Seria porque através do metaprocessos eu consigo conectar, mostrando mais resultados, consigo falar mais de negócio e não só de coisas isoladas. Seria alguma coisa por aí, uma conexão com a gestão de alto nível? Exatamente. O que aconteceu? Com essas modelagens de processos, nós temos hoje 150 processos modelados no hospital. Isso, para quem for olhar do ponto de vista de negócio, de processo, do profissional de processo, gente, são 150 processos, tá? Esses 150 processos, eles não são, como se diz, à toa, né? Eles não são isolados, eles são partes de outros processos, ou seja, processos, subprocessos, processos, subprocessos. Então, o subprocesso aqui, em algum momento, ele foi um processo, agora ele virou um subprocesso, né? E o que a gente percebeu, Eduardo?
Esses 150 processos, vamos botar 120, que são os que a gente mais usa, tá? A gente fez uma visualização de 6 processos principais na ferramenta que a gente tinha, usando um JavaScript da web. E quando a gente movimentava uma tarefa, a gente tinha um efeito, te lembra do filme o efeito borboleta? Sim, sim. Eduardo, tudo que eu fazia em qualquer processo refletia em todos os processos da organização. Isso deu uma visão assim, abriu a cabeça da gente para entender, peraí, não existe contabilidade, não existe folha, não existe compras, marketing, vendas, isoladamente numa organização, né? E isso ficou muito claro quando a gente começou a desenhar processos e foi priorizando eles pelo seu peso, né, pela sua importância. Isso foi uma outra coisa que nos ajudou, o metaprocesso, onde a gente movimentava uma tarefa, uma ação humana, um envio de um WhatsApp, todos os processos eram envolvidos nisso, sabe? E isso, imagine isso em 150 processos. Em algum momento, esses processos vão se unir na organização. Isso é a organização da gente, ela é assim. A nossa organização, a minha, a sua, a que você está ouvindo, todas as organizações funcionam por processos. Se você já sabe quais são todos, excelente. Eu não sei, tá, Eduardo? Eu acho que é uma coisa que a gente, aos poucos, vai descobrindo, né? Mas à medida do que a gente ia fazendo as automações, modelando e fazendo as automações, né, colocando em produção cada processo, ele se ligava aos demais. Ele tinha uma coisa em comum. Essa coisa em comum que me chamou a atenção, e é essa coisa comum que eu fui buscar. Porque se eu conseguisse identificar o que era o mais importante em todos, eu teria uma grande chance de identificar muitas outras soluções de outros tipos de empresas, né? E foi o que a gente fez, foi aí que surgiu o metaprocesso. Existiu uma coisa comum, Eduardo, em todos os processos. Seja diretamente naquela modelagem pequena, mas principalmente como um todo, né? Isso ficou muito claro para mim. Mas por que isso ficou muito claro? Porque a gente só trabalhava processos. O hospital, o Batuíra, a gente tem uma definição muito legal que o Michael Roseman deu para nós. Nós somos uma empresa total BPM. Tá? O que é uma empresa total BPM? Nós só usamos processos. Tudo que a gente faz parte de processos. Nada é comprado sem processos. Nada é feito no hospital sem um processo. Né? E o que a gente conseguiu com isso? Por ser uma empresa total BPM, a gente não era engessado por outras aplicações, sabe, Eduardo? Isso facilitou demais. Facilitou demais a nossa vida. Ou seja, todo o nosso portfólio de soluções hoje são feitos em cima de um BPMS. Todos. Ficou muito legal. Ô Sérgio, eu vou te segurar um pouco, assim, porque só para a gente meio que andar junto com a galera aqui. Eu acho muito legal quando se fala isso. Eu acho que essa explicação final sua aqui foi matadora, né? Você fazer o metaprocesso porque existe, sim, algo em comum entre todos os processos. E é o metaprocesso, esse conceito que mostra isso para as pessoas. Então, né? Porque muita gente acha que tem dificuldade, às vezes, de parar para estudar isso que você está falando. Na verdade, é algo simples, depois você entende, né? Fala, tem algo aqui que junta tudo isso, e esse algo que eu achei muito legal de que você falou agora, esse algo comum, ele é uma forma de fazer uma gestão, porque eu estou mexendo em tudo ao mesmo tempo, e gera mais valor ou mais resultado. Esse é um grande motivo, né? Eu fiquei entusiasmado aqui com a sua fala, porque assim, é disso que a gente está falando, né? Assim, não fazer trabalhos isolados, e sim fazer um trabalho global, e por isso sim mexer em metaprocesso, né? Entendi dessa forma, achei uma boa explicação que você deu, né? É isso, né, que eu estou falando? Exatamente. Ou seja, existe uma coisa
coisa comum na sua organização. Ela é sua. O metaprocesso é isso. Tá? O meu metaprocesso do hospital, ele é do hospital. Certo? Então, isso é fatídico. Tá? Todas as organizações têm dezenas de metaprocessos. Depende muito dos seus core business, né? Nós, normalmente, Eduardo, a gente faz ao contrário. A gente vai lá no Customer Success para chegar para trás, né? E o metaprocesso, ele começa do início dentro da organização. O Customer Success é uma última etapa, porque antes disso a gente vai passar por Trust Experience, depois a gente vai passar por Customer Experience, depois a gente vai passar por Customer Success, né? Então, até nisso o metaprocesso, ele facilitou esse entendimento, essa orquestração de o que é importante na organização e o que não é. Ou seja, por que eu vou desenvolver um BI? Né? Qual que é o motivo de eu fazer esse processo? O que eu vou ter de ganho? Isso para nós hoje é muito claro, porque todos eles são entrelaçados nos metaprocessos, né? E a gente vai pelo maior para o menor, ou seja, um caso muito típico, eu tenho internação e alta, tenho 2 processos no hospital, internação e alta. Sempre a gente fala isso, a gente começa pelos extremos, né? Em algum momento os 2 estão ligados, sabe, Eduardo? Esse momento que eles ligam, e o que os ligam é o metaprocesso. Tá? Então, o metaprocesso, ele é meu. Ele não necessariamente é pessoas. Um exemplo muito simples de metaprocesso. Muito simples. A gente vai ter umas práticas aqui, né? RH. O RH, nós temos muitos sistemas bons de RH no mercado. Muitos sistemas muito bons. Mas eles ainda não conseguiram fechar todo o ciclo de Customer Experience. E a gente teve uma live um dia que a gente achou legal, a gente está usando a experiência do stakeholder. Né? A gente gosta de usar esse termo, porque o stakeholder é todo mundo, né, Eduardo? É eu, é você, é o CEO, é o cliente, é o interessado, é o não cliente, é o que está fazendo a denúncia. Ou seja, a experiência do stakeholder é a experiência do cliente, que a gente fala, experiência do aluno, experiência do paciente, todas essas demandas, né, similaridades. Essa ideia da experiência, né, ela, na verdade, ela faz parte de todos os processos que estão ao redor do metaprocesso. Tá? E eu gosto de dar um exemplo muito claro. RH, certo? Voltando para o RH. A gente foca muito no funcionário, no sistema de RH. Você pode ver, isso é normal. Você trabalha em várias empresas, conhece muitos sistemas, eu conheço vários também. Mas o que é o mais importante num sistema de RH? Onde que começa o sistema de RH? Não é no funcionário. É na vaga. Não existe, Eduardo, um funcionário numa empresa se não existir uma vaga aberta, concorda? A vaga aberta é o metaprocesso. Ou seja, antes do funcionário, o que eu tenho que ter? Uma vaga. Esse é o metaprocesso. Ele não é uma coisa de terceiros, de fora para dentro. O metaprocesso, ele brota dentro da organização. Ele é de dentro. Você falou, Sérgio, você falou um negócio que explode a nossa cabeça, assim, né? Por exemplo, se é a vaga, e o que você está falando, eu teria que ter a gestão da vaga, né? Como, por exemplo, o processo já existe, ele está andando, e eu estou cuidando do processo, como eu sou um suporte ali, e ali eu estou vendo lacunas que as pessoas estão, que são as vagas. Exato. Então, conforme elas vão aparecendo, elas vão enfraquecendo, elas vão criando novas necessidades, é ali que eu devia fazer a gestão, né? Pelo que você falou agora. Por isso que a gente fala metaprocessos em gestão. Por quê? A gestão que você vai fazer não é no funcionário. A solução de gestão que você deve desenvolver é na vaga. Por quê, Eduardo? Se você contratar um funcionário sem vaga, você já está fazendo algo irregular. Então, o metaprocesso, a falta da utilização do metaprocesso, ele pode caracterizar onde que você está cometendo inconformidades. Né? Então, ou seja, se eu contratar um funcionário sem uma vaga, ou ele é um funcionário escravo, ou ele está sem a carteira assinada. Entende
como você começa a pegar a orquestração que eu falo que o metaprocessos faz? Porque ele vai identificando aonde que a empresa, a organização, ela tem que dar foco num processo ponta a ponta, que a gente fala. Sim, Né? sim. Qual que é a ponta inicial? É o metaprocesso. A nossa organização, a sua organização, ela tem missão, visão e valores. Mas o que teve antes disso? Porque missão, visão e valores é o fim, é uma meta fim, né? É o resultado, né, Eduardo? Mas o que eu tenho antes disso? O metaprocesso. Ou seja, num sistema de RH, numa empresa, eu tenho um metaprocesso, que eu chamo mesmo de RH, ou como queiram, né? O pessoal gosta de outros nomes. Não existe funcionário sem vaga. E aí a gestão é da vaga, como você bem falou, Eduardo. Por quê? Se eu abrir uma vaga nova, eu preciso do orçamento. Ou seja, eu já estou mexendo lá na contabilidade, no planejamento. Se eu abrir uma vaga nova, eu vou precisar de um espaço para esse profissional trabalhar. Eu vou precisar de imóvel. Treinamento. Treinamento, onboarding. Muitas empresas, eles começam os sistemas deles no recrutamento e seleção. O recrutamento e seleção são processos que fazem parte do metaprocesso de vaga. Mas quem é o start de tudo é a vaga. Ou seja, quantas vagas eu tenho para preencher na minha organização hoje? 10. Vou fazer um chamamento, ou não sei o quê, vou preparar tudo mais. Se eu não tiver essas vagas abertas, Eduardo, eu não posso contratar ninguém. Né? Ou seja, é simples, é muito simples, né? É que nem um concurso público, né? Por isso, por que não abre concurso público? Porque não tem a vaga. Não tem a vaga. Né? E a gente insiste em trabalhar no funcionário. Claro que o cálculo da folha, o cálculo das rescisões, o cálculo do recrutamento, os processos de recrutamento e seleção, os processos de folha, são processos de toda a jornada que esse funcionário vai ter. Aí já entra o quê? A experiência dos stakeholders, né? Ou seja, do funcionário. E aonde que ela começa? No metaprocesso. Aí onde que ela acaba, Eduardo? Para você ver o tanto que as nossas soluções de RH, elas precisam evoluir. A vaga, ela não acaba quando o funcionário sai. Depois que o funcionário sai, claro que o meu metaprocesso de vaga ficou vago, né? Mas o funcionário pode entrar na justiça, certo? Ele tem lá 24 meses para requerer. O processo pode andar por 5 anos. Ou seja, você tem vários processos pós-demissão, né? Pós-saída, que você ainda precisa fazer a gestão deles, né? E é o que a gente faz hoje de ponta a ponta. Por isso que o processo de ponta a ponta, eu falo muito assim, ele começa no metaprocessos e acaba no Customer Experience. Por quê? O Customer Experience é aquele cara que está na justiça ainda. Ele está tendo Customer Experience. O advogado que está tendo... Exatamente. Ô, Sérgio, deixa eu falar um negócio muito interessante, voltar um pouquinho aqui nessa parte de RH, acho que é um exemplo que conecta todo mundo conhece RH, né? Isso. Olha que negócio interessante que você falou, me veio aqui na cabeça. Se a gente fosse seguir gestão por processo pura, assim, do jeito que a gente seria lindo, assim, o ideal, a empresa começaria com o processo, né? Ela desenharia isso, depois a gente colocaria a gente lá dentro, depois a gente colocaria sistema lá dentro, recurso lá dentro, porque eu desenho, eu tenho uma essência, missão, visão, valores lá, eu tenho cliente, eu vou produzir algo, e aí eu desenho a empresa. Depois eu colocaria a gente lá dentro, coisa que não acontece no dia a dia, né? A gente contrata a gente, tem o organograma lá, depois a gente fica tentando alocar as pessoas. Aí isso que você falou conectou muito com esse negócio que eu pensei agora, né, desse gestão por processo completo, que é, se eu cuido do metaprocesso da vaga, a vaga sempre existiu, porque eu vou desenhar o processo, falar, aqui tem tantas vagas para isso, com essa expertise aqui, com essa inscrição de cargo aqui, e aí isso conectou muito comigo com o ideal, né? E aí eu vou fazer a gestão dessa vaga desde o começo da empresa, né? E não o que a gente faz hoje, né? A gente contrata pessoas, coloca lá dentro,
e depois ver o que acontece, né? Exatamente. Eu acho muito legal essa reflexão aqui, porque está acontecendo, o metaprocesso existe, você queira ou não, né? Exato. Então, ou seja, o metaprocesso ele faz parte da sua organização, você tem vários metaprocessos na sua empresa. O RH é notório que vai ter em todas, né? Só que você tem que ter a gestão disso, né, Eduardo? Como se diz, o que eu sentia falta era justamente isso. Eu precisava fazer a gestão dos meus servidores, eu precisava fazer a gestão dos meus core business. Só que meus core business, eles vêm também, eles têm um metaprocesso, né? Ou seja, como é que eu vou escalar um serviço novo? Né? A gente já está adiantando um pouquinho. Mas como é que eu vou escalar um serviço novo? Onde que eu vejo, onde que eu vou tratar os riscos do meu negócio? Tudo em cima do metaprocesso. Né? Porque eu já estou levando junto compliance, como eu falei, se eu contratar um funcionário sem vaga, eu estou fazendo uma inconformidade muito grande. Hoje é passivo de punição, multa, né? Se eu não conseguir fazer isso, Eduardo, toda a minha parte de gestão, ela é sacrificada demais. Por que a gente tem tantas pessoas hoje trabalhando horas e horas e parece que elas não produzem nada? Porque elas fazem muito operacional, né? Claro que você tem ajuda do RPA, você tem ajuda da inteligência artificial em breve, mas mesmo assim, Eduardo, de nada nos adianta isso tudo se você não entender que a sua organização precisa, primeiro, gestão. Gestão é resultado. Porque eu tenho que entender o que está acontecendo na minha organização, né? E aí, em cima disso, Eduardo, pode perguntar. Não, não, é assim, acho boa, né? Desculpa te interromper, mas se eu tivesse aí, eu te dava um abraço agora. Ele falou assim, a questão do resultado, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa bem básica, mas que também acho que é importante para a galera aqui. Eu não posso deixar você avançar muito, porque senão a gente não constrói junto com eles, que é, já me convenceu, já ganhou minha atenção, assim, ó, beleza, eu quero isso aí. Mas você, Sérgio, tem duas perguntas aqui, mas eu vou fazer uma de cada vez. Você já tem convicção e conhece isso. Agora, como que eu consigo identificar? Como que eu treino meu olhar ou minha técnica para fazer metaprocesso? Porque você ganhou minha atenção agora. Falou, beleza, eu me convenceu, inclusive, que é gestão de vagas. Até escrevi no meu caderno aqui. E agora, e os outros? Como que eu vou achar? Esse de vagas você me deu de presente. E os outros? Vamos lá. Como que eu acho o metaprocesso aqui, que o pessoal pode treinar e conseguir fazer na empresa deles? Vamos lá. O metaprocessos, ele tinha vários focos importantes. A gente tinha várias premissas e várias buscas, né, Eduardo? Então, assim, a gente tentou resolver algumas questões muito básicas das organizações. Uma era entender o negócio. Primeiro de tudo, o que eu estou fazendo na minha empresa? O que é importante para ela? O que a mantém, a sustenta? O que vai fazer ela crescer e progredir? Isso é importantíssimo a gente identificar no primeiro momento que você me chamar para visitar uma empresa, né? Ou seja, qualquer empresa que você entrar, você vai fazer a primeira pesquisa que você vai fazer é o seguinte: tudo bem, essa empresa, vamos falar assim, vamos pegar uma coisa bem fora do contexto, tá, Eduardo? Bem fora mesmo. O cara vende areia para a obra, tá? O cara extrai areia do rio e vende essa areia do rio para as construtoras fazerem os prédios, fazerem tudo mais, tá? Imagine que o dono dessa extratora de areia de rio te chama para mexer nos processos dela. Imagina. Eduardo, você já mexeu com a extração de areia de rio? Ninguém, né? Nem eu. Tá. O que o metaprocessos faz diferente do que os outros fazem? Primeiro, o metaprocesso está dentro da organização. Não esqueçam. Todas as outras soluções, Toyota, 5S, Lean, é tudo muito bom, tá, gente? É tudo muito bom. Mas lembre, elas vêm de fora para dentro da sua organização. O metaprocesso, ele já está dentro da sua organização. Então, se imagina quando você chegar e tiver um consultor trabalhando para você e ele entender de metaprocessos. Você vai ganhar demais, tá? Por quê? Ele já vai ir direto ao ponto. O que é o ponto? Vamos lá. Eu estou na empresa de rio. O que a empresa de rio faz, de areia faz?
ela extrai a areia. Eu não sei como é que faz isso, o mínimo, eu não tenho a mínima noção. Mas ele tem uma parte de venda, ele tem uma parte de extração, ele tem uma parte legal, ambiental, né? A gente não precisa ir muito longe. Tá, e qual que é o metaprocesso dele? O que faz essa empresa existir? Para ela existir, o que tem que ter primeiro, Eduardo? Areia. Se eu vendo areia e não tiver areia para vender, eu não tenho razão de existir mais. Ou seja, o meu grande risco já está ali, no metaprocesso. Se eu não tiver areia, a minha organização deixa de existir. Para eu ter areia, eu preciso de uma legalização ambiental, de prefeitura, de estado, dependendo de onde esse rio está passando. E eu não sei de nada de areia, tá, gente? Eu peguei isso aqui aleatório, tá? Imagina, nós estamos chegando agora, né, Eduardo? Nós dois estamos chegando lá, né? E aí, o que eu entendo? Se essa empresa tem um rio para extrair areia, e se ela tem areia, legal. É o metaprocesso dela o quê? A areia é dela, não é de ninguém. Agora, como que ela vai transportar, extrair e tudo mais? Isso já é um outro processo, macroprocessos, subprocessos, que vão fazer parte dessa esteira do metaprocessos, né? Ou seja, eu preciso ter, primeiro de tudo, a legalização da extração da areia. Ou seja, eu preciso da areia para vender. Para eu ter areia para vender, eu preciso de um equipamento, Eduardo. Porque como é que vai tirar areia lá para encher os caminhões, né? Ou seja, esse negócio aí de equipamento com areia já começa a me dar um sinal. Peraí, a empresa vende areia. Então, se ela não tiver mais areia, ela vai sumir. Mas a areia está dentro do rio. Como que eu vou tirar ela de lá? E o rio eu tenho autorização legal, ou seja, eu estou em compliance, com conformidade ambiental, com esse órgão fiscalizador que seja, para extrair areia. Para extrair areia, ou seja, não adianta eu ter a autorização legal, não adianta eu ter o rio, se eu não tiver o quê, Eduardo? Um equipamento que extraia areia. O equipamento que extrai areia que vai permitir que eu tenha areia para vender. Concorda? Ou seja, o meu metaprocessos da empresa de extração de areia é aquele equipamento que chupa aquela areia lá de baixo. Se o cara fez assim equipamento ou comprou... Só um parênteses, você continua falando aqui, mas olha que interessante, muita gente iria para o transporte, né? E a empresa, a cliente poderia inclusive retirar a areia, nesse exemplo seu. Então isso não faz a empresa existir, é a areia, como você está dizendo, né? Exato. Ou seja, o transporte você poderia terceirizar, né, Eduardo? Isso. Entende? Eu posso contratar uma empresa de logística para fazer. Mas o meu negócio, o meu metaprocessos, de tudo, é aquela essência, Eduardo. O que é a minha essência? A minha essência é a extração de areia. Então, ou seja, o meu metaprocesso é a extração de areia. Quantos metros cúbicos de areia eu consigo extrair por ano? Tantos. Eu quero dobrar isso. O que eu tenho que fazer? Aumentar o quê, Eduardo? É os caminhões? É os funcionários? Não. É a máquina que vai lá extrair areia. Ela precisa ter um processo de autorização para funcionar também. Ou seja, o que é meu nisso tudo, Eduardo? É a máquina. Né? É que nem a máquina de costura. Vamos pensar numa costureira, né? Qual que é o metaprocesso de uma costureira hoje, Eduardo? É a máquina. Ou a possibilidade de ela costurar em mãos, né? Nós somos muito... Eu não sou, vocês são... Você é consultor, né, Eduardo? Qual que é o seu metaprocesso? Né? O que você tem que é só seu, que você tem antes de tudo, antes de você ser um consultor? É o tempo que você tem como consultor. Esse é o seu metaprocesso. Ah, mas eu quero atender mais organizações, eu quero trabalhar com mais empresas. Você teria que aumentar as suas horas. Para você aumentar as suas horas, você tem que aumentar mais pessoas, ou você vai trabalhar 24 horas por dia. Né? Mas eu quero trabalhar 6 horas por dia. Né? Mas eu quero chegar nisso. Ou seja, o metaprocesso de um consultor hoje são as suas horas de trabalho. É a mesma ideia do médico. Né? Quanto que um médico ganha no ano? O tanto de horas que ele trabalhar, Eduardo, entende? Ou seja, você já faz todo o planejamento estratégico, você já sabe quanto que você vai faturar em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos, se você trabalhar todas essas horas e você tiver cliente em todas essas horas. Né?
Exato. Eu tenho, por exemplo, um hospital. O hospital tem o metaprocesso que a gente tem lá, é o leito de internação. Esse leito de internação hoje, ele está fisicamente dentro do hospital. Ele é o que ele é o meu metaprocesso. Por quê? Se eu tirar o meu leito de internação, os meus core business somem, Eduardo. Entende como é simples o metaprocesso? É aquilo que, se você tirar, é o que sai. Ah, mas experiência de cliente, venda, isso vem depois, gente, tá? A gestão que você tem que fazer é antes disso. Cliente vem depois, experiência de Customer Success vem depois. Você não tem como vender um serviço de internação se você não tiver um leito. Você está sendo irregular. Ou seja, quando você tira o que você tem de irregularidade, você está irregular. Entende? Como que você consegue... E aí a gente pegou isso tudo, Eduardo, essa ideia de metaprocessos, e o que a gente fez? A gente identificou que isso potencializa principalmente a gestão, ou seja, onde que eu vou fazer a gestão? No metaprocesso. Hoje eu faço a gestão dos leitos, hoje eu faço a gestão das minhas horas que eu posso trabalhar, hoje eu faço a gestão das minhas máquinas que extraem areia, hoje eu faço a gestão das minhas máquinas de costura. Se eu não tiver isso, eu não consigo escalar o meu produto, eu não consigo criar produtos novos, serviços novos, porque se eu quiser escalar o hospital, eu tenho que fazer o quê? Aumentar o meu metaprocesso. O meu metaprocesso qual é? Leito. O que você escala para aumentar seu negócio? O metaprocesso. No meu caso, o leito. Entende? Ô Sérgio, olha só que interessante, depois tem uma pergunta do Márcio aqui, mas eu notei isso, queria que o pessoal também ficasse presente para esses insights, né? Escrevi aqui perguntas como o que faz a empresa progredir, para a gente investigar, né? O que coloca ela em risco, mas principalmente essa que eu grifei 2 vezes aqui, se você tirar, se você tirar, o negócio some. Gostei dessa explicação. Porque, eu preciso escalar, eu preciso aumentar a eficiência, mas você vai aumentar a eficiência de nada, porque o negócio não existe mais. Então, é como se fosse a eficácia do processo, né? É uma coisa assim, eu adorei essa explicação, tem muita gente elogiou você também pela visão aqui, e, inclusive o Márcio, né? Um abraço para o Márcio, que perguntou qual a diferença do metaprocesso e os recursos do processo. Você, né, ele falou assim, qual é a relação entre isso, né? Não sei se você quer falar a respeito disso, eu não entendi mas a o pergunta pessoal do elogiando aqui sua explicação. Qual que é a pergunta, Eduardo? Ele perguntou qual a diferença entre o metaprocesso e os recursos do processo, nesse conceito. Eu não entendi muito bem o que ele poderia, o que seriam os recursos do processo, né? Eu não sei, reformula aí para nós, Márcio. Márcio, faz de novo aí não sei se depois que você estava falando já respondeu, mas Márcio, reformula aí para a gente, né? O que seria essa explicação. Mas isso que eu parafraseei você aqui, acho que seria a essência do que a gente está falando até agora, né? É a coisa principal de dentro da empresa, que se eu tirar, desaparece a própria empresa, não o negócio. Isso seria o metaprocesso. Veja que legal, Eduardo. O que tem mais de insight nisso? Se aquilo que você tira, a sua empresa para de funcionar ou fica irregular, certo? Você pode funcionar extraindo areia sem autorização. Não pode? Você pode contratar um funcionário sem ter a vaga, não pode? Nada impede, o metaprocesso não impede isso, só que ele mostra onde que está a inconformidade. Ou seja, por isso que a gente fala que a gente leva a governança, compliance e gestão ao mesmo tempo. O metaprocesso ele não existe sem essas 3 tríades, tá, Eduardo? A gente não consegue, nenhum processo a gente desenvolve, eu acho que isso é importante para o pessoal de processos. Não perca tempo desenvolvendo um processo que não vai agregar valor ou que esteja ligado pelo menos ao metaprocesso, tá? Porque agora você já sabe o que é o metaprocesso, tá? E isso é importante, porque senão você não vai agregar valor, você não vai somar nada para a sua organização, o funcionário vai continuar trabalhando forçado, né, Eduardo? E não vai ver resultado. E a gente trabalha hoje com resultado, tá, gente? Não adianta. Nós hoje, o que a gente tem de resultados hoje lá, utilizando total BPM, Eduardo,
é incomparável com qualquer ERP ou qualquer solução de sistema, tá? Porque a gente trabalha o processo de ponta a ponta. Nós trabalhamos o processo de ponta a ponta. Nós entendemos o que é um processo inicial e até onde ele chega. Ou seja, para nós é muito claro, o processo de ponta a ponta começa no metaprocesso e acaba na experiência do stakeholder. Qual que é a experiência do stakeholder? É tudo aquilo que vai agregar valor ao seu core business. Entende? Então, isso para nós é muito claro. A gente não vai simplesmente, vamos fazer uma solução para controlar os aluguéis de não sei o quê. Não. Qual que é o metaprocesso da imobiliária? Qual que é o metaprocesso daquela empresa de compra e venda, né? De um supermercado? Ou seja, tudo a gente começa a buscar primeiro o metaprocesso, sabe, Eduardo? E tem um detalhe importante, que isso tudo dá novos insights. O meu metaprocesso, ele é meu, é da minha organização. Mas eu tenho que saber que o meu concorrente também tem metaprocessos, viu, Eduardo? Boa. Ou seja, se eu estou extraindo areia do meu metaprocesso de equipamento de extração, eu posso ter um concorrente, um rio acima, que também está extraindo areia, mas só que de uma forma mais rápida, porque o processo dele é mais ágil. Entende? Mas o metaprocesso é o mesmo, sabe, Eduardo? Então, assim, eu sei qual que é o meu metaprocesso, eu sei qual que é o metaprocesso do meu concorrente. Aonde que ele pode agir para ele escalar o serviço? É no metaprocesso. Aonde ele pode fazer novos produtos? É no metaprocesso. Sabe? Então, isso tudo... A disputa está aí, né? Isso tudo para nós ficou muito claro, sabe, Eduardo? E aí a questão da gestão, né? Importante salientar que tudo isso foi graças ao foco em gestão. Nós não tínhamos nada disso no mercado, né, Eduardo? O pessoal, quando chama a gente, chama os profissionais de processo para mapear processo. Isso. E eu acho uma coisa que você postou muito, muito importante. Profissional de processo é decisório, tá? Não é pessoal de TI olhando o dashboard que vai ter estratégia ali dentro. A estratégia está em você mapear e em você fazer gestão. Os meus maiores riscos no hospital, Eduardo, eu só consegui controlar depois que os processos estavam lá, tá? Que era o risco de abandono de paciente internado e o risco de suicídio. São dois riscos que eu tenho na minha organização que o metaprocesso permitiu o quê? Eu fazer a gestão deles que humanamente é impossível fazer. Isso o processo faz. Eu não estou falando de RPA, tá, pessoal? O RPA como se diz, é um paliativo, né, Eduardo? Um processo que precisava ser refeito, né? Então, eu gosto muito de RPA, mas eu sou muito crítico. O RPA ele não é a solução, ele é o paliativo para que você dê o tempo para a sua equipe de processos fazer o processo ponta a ponta melhor, né? E se o seu sistema de RP não tá legal, é uma dificuldade grande que a gente vê também, viu, Eduardo? As integrações hoje dos RPs, e eu falo isso muito para o pessoal de RP, vocês precisavam botar mais inteligência nos RPs. Os RPs precisavam ter um I na frente, sabe, Eduardo? E inteligente, né? RAP, né? Por que ERP? Porque as empresas estão muito engessadas no ERP, no sistema de gestão, e os processos que têm que se virar para buscar a solução. E não era assim, né, Eduardo? O processo ele é rei, eu volto a afirmar, o processo é rei. O seu RP que tem que se adaptar aos seus processos, e não a sua organização se adaptar ao RP. Porque a solução ela é para te ajudar e não para te sufocar a sua equipe, né? Então, isso tudo, Eduardo, possibilitou o quê? A gente potencializar a gestão, potencializar a consultoria, potencializar entendimento de todos os C-levels da empresa, né? Que eu falo de CLT a CEO, né? Ou seja, todo mundo entende o que é importante. O que é importante para qualquer tipo de serviço, mesmo que você não entenda, Eduardo, do assunto, você agora, com o metaprocesso, você vai conseguir falar alguma coisa que tem muito sentido para aquela pessoa que te contratou. Essa é a grande sacada do metaprocesso. Tá? Eu já falei com o pessoal de
de imobiliária. Eduardo, eu nunca trabalhei com imobiliária. Nós ficamos falando 2 horas sobre processos de imobiliária. No final, o cidadão falou, mas você já trabalhou em imobiliária? Eu falei, não, porque tudo que você fala tem sentido para mim. Mas o que eu fiz? Eu fui no metaprocesso. O que é o metaprocesso da imobiliária? O que ele precisa fazer? Quais são os processos envolvidos? Ou seja, a venda é um processo de venda muito depois do metaprocesso da imobiliária, né? Enfim, Eduardo, são questões que eu acho que é para ajudar as organizações. O meu propósito maior é ajudar as organizações a se entenderem o seu negócio, ajudar vocês que são da área de melhoria, de qualidade, de ISO, de tudo mais, a vocês virem mais certeiro dentro da questão. Você não ficar boiando mais. Você não vai mais ficar boiando, Eduardo. Eu tenho certeza. Eu acho que, Sérgio, acho que assim, desculpa te cortar, mas um negócio que tem muita conexão. Ontem eu fiz uma mentoria também, conversamos sobre isso com a turma. Eu tenho muita coisa para fazer, como que eu priorizo, como que eu começo? Aí eu falei, por que vocês estão fazendo esses processos? Exatamente essa conversa. Não tinha meta-processo ali, mas a essência era a mesma. Estava falando assim, o que faz diferença para o negócio? Né? Por que você está mexendo nesse? E aí eu mostrei até uma tela lá do próprio Seboc que falava, o CEO não enxerga esse indicador operacional que você está trabalhando, ele enxerga o risco do negócio, ele enxerga o que faz diferença para o negócio, o que é o pulo do gato do negócio. Então, assim, a gente tinha que parar um pouco de abaixar a cabeça e sair fazendo que nem um maluco, levantar um pouco a cabeça e respirar para ver se aquilo que a gente está fazendo está conectado com tudo isso que você falou até agora, né, Sérgio? Tem 2 perguntas aqui que acho que convergem, né? A Luciana perguntou, seria o ponto-alvo do negócio, né? O que precisa existir na empresa, né, o metaprocesso que você falou. A Fabiana falou que a diferença do processo do metaprocesso é o core. Então, é muito legal mencionar o core, porque muito lugar que eu vou já está pronto, né? Já está pronto. Esse aqui é o nosso core. E essa conversa anterior, eu não tenho visto que você está provocando peraí, gente, esse aqui é o core, mas assim, o que é mais importante dentro da nossa empresa? Como que ele mexe o ponteirinho do metaprocesso? Essa conversa não tem. Então pode ser que eu esteja fazendo muito mais ou menos o core e pode ser até que eu erre o core, porque talvez eu esteja olhando para o lugar errado. É só uma experiência do que eu estou vendo nos lugares, assim, né? Exatamente. Por exemplo, o pessoal confunde core business com a parte final da organização. Tudo bem, a parte final até a gente aceita, né, Eduardo? Mas antes do core business tem que ter alguma coisa, entende? Ou seja, antes de eu internar um paciente, de eu ter um processo de internação, vamos mudar um pouquinho de assunto. Vamos para um hotel, tá? Que é uma coisa que todos nós usamos nas nossas vidas, né? Um hotel hoje, qual que é o metaprocesso do hotel? O core business do hotel é hospedagem, né? É vender hospedagem, é vender serviços, é vender refeições e tudo mais. Mas para eu ter um hotel que tenha isso, antes disso, o que eu tenho? Essa pergunta que você tem que fazer. Essa pergunta que o profissional de processo tem que fazer, Eduardo, porque isso é uma coisa tão nova para eles e para todo mundo. Porque hoje, isso eu queria comentar, Eduardo, hoje eu vejo assim, nós ainda estamos muito, muito verdes, os nossos profissionais de processo, os nossos profissionais de tecnologia, eles ainda estão muito imaturos para BPM, viu, Eduardo? Isso é uma coisa que eu percebo muito, tá? Com quem eu falo, porque eles não entendem como é que você consegue, de uma modelagem, fazer uma solução, um software, um aplicativo, né? E a gente faz, tá, gente? Faço isso, tá? É low code, é no code, não interessa, mas o foco não é isso, o foco é o processo da organização. É você entregar uma solução de ouvidoria, como a gente fez aqui, Eduardo, nós entregamos uma solução de ouvidoria em 1 hora, né? Aí você pede para a equipe de ouvidoria desenvolver uma solução, quanto tempo eles vão levar? Entende? Então, nós temos que ajudar as organizações, Eduardo. Nós, de processos, nós temos como fazer isso. Porque o processo, ele é o rei. Se ele é o rei,
que acontece? Nós somos os súditos, não tem outra forma, nós temos que nos render ao processo. As organizações que se rendem ao processo, como é o caso do Batuíra, a gente está decolando hoje, sabe, Eduardo? Porque a gente tem uma visão de organização hoje, de orquestração de gestão, de melhoria contínua, de qualidade, de segurança, de todos esses termos que a gente vê no dia a dia chegando para nós, a gente sabe onde coloca cada um, Eduardo. Isso que é o mais interessante, porque o Metaprocessos fez isso para entender, fez-nos entender isso. Isso foi fenomenal para a gente, né? E aí, por exemplo, a questão do hotel, né? É aquela história. O que é mais importante no hotel? Se você falar para mim que é o hóspede, não é, gente. Não pode ser o hóspede, porque você não tem o hóspede sem um apartamento que você está alugando. Você não tem o hóspede sem um hostel, por mais que você alugue uma casa na praia. Você não tem uma pessoa lá, um negócio sem ter o metaprocesso. Qual que é o metaprocesso de um hotel para simplificar? É o quarto. Eduardo, não tem negócio se aquele quarto estiver em manutenção. Não tem negócio se aquele quarto estiver ocupado por outra pessoa, né? Ou seja, como é que eu faço o meu planejamento estratégico? Se eu conseguir... Você vê que até nisso a gente consegue. A capacidade instalada é tanto. Se eu botar tantas pessoas no final do ano, eu vou ter tanto. Meu RH custa tanto. Ou seja, em 3, 4, 5 minutos, a gente tem todo o planejamento da organização para 1 ano, para 2 anos, para 3 anos. Porque, como você falou, Eduardo, o metaprocesso ele é uma esteira. Eu gosto muito de usar esse exemplo. Tá? A vaga de funcionários são esteiras. Se a sua organização tem 50 vagas de funcionários, você tem uma esteira de 50 elos andando. E embaixo deles, você tem os processos pendurados. Admissão, recrutamento e seleção, folha de pagamento, demissão, aviso prévio, papapá. Eduardo, nós, com processos e com metaprocessos e total BPM, o que a gente faz? A gente antecipa isso. Então, por isso que eu falo que processos, uma gestão por processos, ela tem que ser proativa e orgânica. Proativa por quê? Não adianta, gente, você ter um dashboard de BI na sua organização, gigante, uma tela bonita para o seu gestor, tá? Se ninguém estiver olhando. É inútil, Eduardo. Onde está a agregação de valor num dashboard de BI, se ninguém olha? Aí eu pergunto, por que alguém tem que olhar um dashboard de BI? Se você já sabe o que você vai fazer, mostrar, por que você já não gera tarefas a partir de um KPI para aquela área que precisa, sabe? Ou seja, você está agregando valor. Você pode fazer o dashboard para ter insights, tá? Não tem problema. Mas antes disso, agregue valor a isso. Agregue valor para o seu trabalho, né? Um BI é muito bonito, é colorido, é fenomenal. Mas se ele estiver desligado, nada acontece na sua organização. Mas internamente você pode fazer acontecer. Você não tem os KPIs, você não tem os processos. Ou seja, se você atingiu aquele KPI, por que você não gera um processo para a área de compras? Em vez de esperar alguém analisar e mandar um relatório, sabe, Eduardo? Aí que a gente fala da proatividade de processos. Por que aquele processo... Sérgio, sim, sensacional, né? Tô até aqui, ó, tem um livro aqui, ó, tá vendo? Que eu tava lendo aqui, Empresa Orgânica, tá vendo? Do Jair, que tem a ver com células, e a sua live aqui comigo, ó, já deu 2 páginas aqui, eu tô mostrando aqui, ó, já deu 2 páginas que eu tô anotando de insights, mas eu não posso sair daqui sem te perguntar isso, né? Porque eu acho que é um papo incrível que a gente está tendo aqui, mas você está num ambiente com todos os méritos, né? Claro que você construiu, como você disse, você está como, gosto muito disso também, está como presidente, não é o presidente, mas está como presidente, e você está num ambiente que você construiu aí, com todo o seu trabalho e mérito. E as pessoas têm muita dúvida, eu escuto isso muito, eu não consigo mostrar o meu valor, eu não consigo... Eu entendo que o metaprocesso vem ajudar isso muito, né? Mas no ambiente zerado, ou não tem esse entendimento, eu ainda tenho muito top-down, assim. Como que eu construo, né? Assim, o primeiro começo disso dentro de uma empresa? Eu já
acho alguma coisa de metaprocesso e mostro logo. Eu faria isso, fique à vontade. Pegar lá o metaprocesso, mostrar o resultado e ganhar o meu espaço. Mas no ambiente que eu não tenho essa autonomia, porque vocês estão numa empresa que estão trabalhando de forma orgânica, como você disse, inclusive quero até ir conhecer, já vou fazer um convite para mim mesmo, né? Só que eu queria saber como que a gente faria isso, como você reproduziria de novo, né? Assim, você entrou em outro lugar que não tem. Você começaria por isso, acharia o metaprocesso, mostraria resultado, ia ganhando pedacinho, espacinho, ia conquistando pessoas. Essa seria a sua estratégia? Exato, por quê? Quando você tem um metaprocesso, você já tem um monte de insights para apresentar para a organização. Mesmo que você não tenha mapeado nenhum processo. Mas você já sabe onde a organização começa. Quando você começa a apresentar isso para quem é da área, ele já não vai te tratar de uma forma simplória, né? Porque você não está chegando lá e perguntando como que o processo funciona, entendeu, Eduardo? Você já está chegando como conhecedor do quê? Para eu ter hospedagem, eu preciso ver os apartamentos. Como é que vocês estão cuidando da gestão dos apartamentos? Aí você já começa a quebrar muitas pedras, você já começa a tirar muitos empecilhos, porque a gente é muito focado em vendas, em resultado direto. Só que a gente esquece que para isso tudo tem que ter uma retaguarda, né, Eduardo? Que é o meu caso do meu apartamento, né, do hotel. Então, o que eu faria? Normalmente seria exatamente isso. Quais são os metaprocessos? Conversas curtas. O foco meu, Eduardo, é explicar a organização para o CEO em 5 minutos. O que é importante para a sua empresa? É isso, isso, isso. Onde estão os perigos? É esses. É aquela conversa de elevador. Metaprocessos é para ser conversa de elevador, não é uma hora. CEO, gente, ele não tem uma hora para te ouvir. CEO tem 10 minutos para te ouvir. Se você não encantar ele na primeira, Eduardo, você perdeu. Tá? E outra coisa, quando você chega na organização para mapear processo, fica a dica para os nossos colegas aí. Gente, vai no metaprocesso. Você vai ser sacaneado, você vai ser... Né, o pessoal não vai passar informação. Já chega com o metaprocesso. Você já vai pegar um pedaço de um processo. O processo de compras, ele não é só um processo de compras. Ele nasceu em algum lugar. Ele chega em algum lugar. Ache esse lugar. Tá? Procure o metaprocesso dentro da organização. Para quando você chegar e fazer o as is, o to be, você já vai partir de um processo de ponta a ponta. Ali você vai construir o seu macroprocesso, o seu processo e seus subprocessos. Regras de negócio. Você não precisa perguntar a ninguém como é que fazer alguns processos da extração de areia. Só de você entender tudo que está envolvido, com pequenas pesquisas, né, Eduardo? A gente já consegue entrar no mundo da organização sem eu estar lá. Né? Essa é a ideia do metaprocesso. É você identificar o negócio do que é importante para aquela organização, para que ela avance, sobreviva, escale, tire os riscos. Se você identificou o metaprocesso, você já tem a metade do caminho pronto. A outra metade é Customer Experience, que é onde você vai atuar. Esses últimos 3 ou 5 minutos que você falou agora, eu acho que vale muito ouro. Vale muito ouro. Eu recomendo quem está ouvindo isso aqui, assista de novo essa parte, porque você falou aqui a essência do trabalho de valor do profissional de processo. E perguntas que eu escuto quase todo dia. Pessoalmente, para mim, ninguém dá atenção. Eu estou com um problema de chegar lá para mapear. E você falou uma coisa agora que não sei se o pessoal aterrizou para isso. Eu escrevi aqui e grifei. Você mostra o resultado sem mapear nada. Eu falo sobre isso. Você vai direto no ponto, isso dá uma autoridade para você, de tal forma que você é capaz de conseguir até mudar o projeto. Porque o cara chega lá, eu quero mapear o RH. Eu falei, não, por que o RH? Nós temos que mapear o leito aqui, entendeu? Assim, eu acho que isso mostraria uma autoridade para o profissional de processo, porque a gente fica reclamando. Ninguém dá atenção para mim. Falei, para onde você está olhando? A gente está olhando para o lugar errado. E a gente tem que puxar a orelha aqui porque é conversa de adulto, né? É conversa de resultado, de negócio. Então, se você quer sentar na mesa do CEO,
Você não pode ficar falando do indicador operacional, e sim tem que falar do que faz diferença para o negócio. Então, para mim, esse último bloco que você falou aqui foi sensacional, né? Eu acho fantástico. Eu acho que tem uma potência por trás do que você falou, que talvez não tenha aterrissado para todo mundo, mas acho que a gente tem que fazer repetições aqui, como faremos, né? Porque eu acredito muito nisso que você falou também, tá? Muito obrigado por essa clareza que você está falando. Eu quis destacar aqui, porque às vezes passa batido, né? Você está falando, mas eu quero dar essa ênfase, porque foi muito bom o que você falou agora. E as organizações, Eduardo e demais, elas estão carentes de gestão, tá? Qual que é o produto mais caro hoje numa organização? A gestão, tá? E é o produto mais fácil da gente conseguir entregar, porque a gente tem os processos. Processos é gestão, tá, pessoal? Isso não, ninguém vai mudar isso, não sou eu, não sou o Eduardo. Para você ter gestão na organização, tem que ter processos, pessoal. Não funciona, não vai dar certo, tá? Esquece. E as organizações precisam de mais, tá, pessoal? Nós temos hoje 20 milhões de empresas no Brasil, fora do mundo, tá, pessoal? A gente até brinca, viu, Eduardo? O metaprocesso lá fora tem mais alcance que aqui dentro, é incrível isso, né? Mas, enfim, isso faz parte. Mas dentro do Brasil, tá, pessoal, as organizações estão muito bagunçadas. Os gestores, eles precisam chegar e já causar. Você não pode esperar um funcionário levar 3 meses para entender o que é importante para a organização. Qual que é o papel dele nesse processo todo, sabe? Então, isso tudo que a gente está fazendo com metaprocessos, né? Ou seja, um profissional do Batuíra que libera a vaga para outro, Eduardo, ele começa a trabalhar imediatamente, porque os processos que ele vai fazer já estão mapeados. Ou seja, o meu treinamento para ele é NR32. Eu não vou ensinar sistema para ele, sabe? Então, isso tudo dá uma dinâmica, torna a empresa mais orgânica, sabe? Do ponto de vista de gestão, porque você entende por que você está fazendo isso. Por que eu tenho que cuidar desse apartamento? Por que esse leito tem que ser limpo? Por que eu tenho que cuidar para que a areia não vá suja para o meu cliente? Sabe? Isso tudo tem um outro valor intrínseco e que a gente nunca a gente deu atenção a isso. A gente dá atenção a vendas, a retenção de cliente, a CRM, a RP, mas a gente não dá atenção à gestão. Esse é o meu foco, viu, Eduardo? O que eu gosto de fazer? Qual que é o diferencial do RAS? Gestão. Você pensar, fala comigo é com gestão. Por quê? Falta, Eduardo. Nós estamos carentes em órgãos públicos, prefeituras, organizações, em casa, no nosso dia a dia, mas principalmente nas organizações. Falta a gestão dessas organizações. Falta elas entender que elas têm metaprocessos. Certo. Esse assunto é muito intrigante. E olha que interessante. Nós não fazemos. E qual é a reclamação que nós escutamos? Falha de comunicação, aqui não tem cultura. Eu escuto muito. Não, Eduardo, aqui não tem cultura. Fala, então eu vou embora? Já que não tem cultura, eu vou embora? E você descrevendo agora é a própria tradução da cultura, é o jeito que nós somos, é todo mundo olhando para o cliente, né, assim, preocupado com o cliente, todo mundo atendendo o cliente, não é aquelas pessoas batendo o cartão. Então, isso para mim é tradução de cultura. Não aquelas definições bonitas que tem, mas a cultura é aquilo que a gente faz. E se todo mundo tem um propósito de estar ali, acho que tem tudo a ver com o que você está falando. E engraçado, porque a gente não faz, esse é o ponto que eu quero trazer aqui, mas a gente reclama. Então a gente não faz o negócio e reclama da falta de. É quase que uma insanidade isso que a gente faz, né? E a gente acho que não para olhar o que tem que ser melhorado, né? Exatamente. Mas é isso, eu acho assim, Eduardo, metaprocessos foi uma bela, foi uma agradável surpresa para a gente, sabe? Esses insights todos, e eu não tinha como não compartilhar isso, sabe, Eduardo? Eu acho que nós precisamos muito, as organizações precisam muito disso, tá? Dessa gestão. Os servidores, os funcionários, os colaboradores, como quer que você chame, naquela tríade, processos, pessoas e tecnologia, né, Eduardo? Não tem como você não ter gestão nisso. Você precisa ter gestão.
Então, o metaprocesso ele vem justamente para tentar simplificar, não tentar, simplificar exatamente o entendimento do que importa para o seu negócio. Aquilo que vai fazer ele crescer, aquilo que vai fazer os outros trabalharem e vestir a camisa, né? Aquilo que vai agregar valor, é como você bem falou. Não adianta mapear um processo, ficar 6 meses mapeando um processo. Cara, pula fora. Isso não está agregando valor nenhum. 6 meses você já tinha que estar com isso pronto há muito tempo, sabe? Então, essa percepção a gente tem que ter. Que provavelmente eu não estou no caminho certo. Provavelmente eu não estou entendendo o que a minha organização precisa do ponto de vista de gestão, do ponto de vista estratégico, de compliance e de governança. Ou seja, são coisas, Eduardo, que há pouco tempo atrás eu não tinha a mínima noção disso. Tá? A gente aprende, tá? O Sérgio não nasceu sabendo disso. A gente foi estudando, Eduardo está aí com um monte de livros, né, colocando para a gente. Nós temos que ir atrás e tirar o melhor de tudo. Né? Como eu falo, a qualidade nas organizações, todas aquelas metodologias de qualidade, de GUT, de tudo mais, são muito importantes, Eduardo. Agora elas vão ter outro peso com o metaprocesso. Porque você tem metaprocesso para fazer Lean Six Sigma, você tem metaprocesso para fazer GUT, você tem metaprocessos para fazer Kaizen, OKR. Você imagina você fazer OKR com metaprocesso. Entende? São tudo coisas. Design Thinking, agora você entende onde começam as coisas. Você sabe para onde que elas precisam ir. Imagina você aplicar todo esse conhecimento que você adquiriu, que não foi em vão, por isso que eu falo, é muito importante isso. Tá? Você vai potencializar isso para você, para as organizações que você auxilia, para os gestores que estão carentes de gestão. Tá, pessoal? O pessoal está precisando da pílula, tá, pessoal? Nós precisamos dar a pílula para esse pessoal. E o processo vai fazer isso. Tá? O gestor de processos vai ter isso. A equipe de processos vai fazer isso. Ela vai entregar resultado. Muito bom, assim, ô Sérgio. Assim, um assunto vai puxar outro, a gente vai ter que fechar por causa do tempo, mas várias pessoas comentaram aqui, né? Muita gente dando parabéns para você. Ali a Mariana falou sobre que está próximo do CEO, a Tânia comentou muito sobre essa parte da reclamação, mas que tem que ter um olhar sistêmico, todo mundo colaborando com o que você falou aqui. Luciana também falou muita coisa sobre essa questão da gestão olhando todo. Muito interessante também, isso de quebra vai fazer com que o profissional de processo seja mais importante, não que a gente tenha que focar na vaidade, mas sim nessa importância nossa. Eu costumo falar que eu tenho um sonho que exista o diretor de processo, mas não por causa da vaidade do cargo, e sim porque a gente merece esse lugar lá. Assim, ninguém faz nada dentro da empresa sem a gente lá. Ninguém enxerga tão bem a empresa que nem o profissional de processo. E a gente tem que se ligar nisso, nessa potência. Né? Só que enquanto a gente ficar olhando para o mapa de processo, a gente não vai ver isso. Então, essa conversa com o Sérgio trouxe muita, na minha opinião, muita energia aqui para essa conversa, né, para esse tema, porque é como se fosse um grande combustível, né, Sérgio? Uma potência do processo que você disse. Então, sou muito grato por tudo que você falou aqui, anotei muita coisa, recomendo fortemente que as pessoas assistam aqui, porque tem muitos insights, mesmo que alguns temas às vezes a gente não alcança totalmente. Eu queria saber se o pessoal gostou, que coloca aqui embaixo, né? Para o Sérgio, principalmente, reconhecer todo o trabalho que ele tem feito. Parabéns, Sérgio. De novo, fala que se eu tiver chance, vou te visitar para a gente conhecer o trabalho de perto, né? Até para promover bem o trabalho. E eu espero conversar mais vezes com você. Gostei muito da nossa conversa. Quero te agradecer muito e deixar aqui recados finais aqui para o Sérgio, para a galera. Pode ficar à vontade aí de deixar seu contato, alguma coisa, e pessoal siga o Sérgio, acompanhe o trabalho dele e fique à vontade aí. Obrigado de novo. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, né? Acho que agora é o momento de agradecer, Eduardo. Acho que assim, a ideia é a gente unir, né, Eduardo? Nós precisamos, o ecossistema de processos, ele precisa disso, sabe? Porque a gente está sendo muito mal utilizado e as empresas estão muito carentes, né? Mas, enfim, agradecer
eu gosto muito do LinkedIn, tá, pessoal? Eu tenho Instagram, mas eu me foco mais no LinkedIn, porque o Eduardo está sabendo, a gente tem alguns contatos fora do Brasil, né? Isso, né, Eduardo? Para mim é um privilégio ter essas pessoas diferenciadas no dia a dia da gente, a gente poder trocar ideias. Vai ter artigo publicado com o Michael Rosman, sabe? É um privilégio muito grande, sabe, Eduardo? E não é sobre metaprocessos, tá, pessoal? É sobre outro assunto, né? Ou seja, a gente ainda tem um monte de coisa para andar, né? Tem Trust Experience que a gente está trazendo para o Brasil, né? Eu acho que em Customer Success, antes de Customer Success, tem Customer Experience, e antes de Customer Experience tem Trust Experience, e antes de Trust Experience tem metaprocesso, sabe? Então já está pronto isso também, para a gente entender onde que a gente vai atacar em cada momento. Enfim, Eduardo, é agradecer e dizer que a gente está à disposição de quem quiser conversar. Tá? É um privilégio aqui, tanto agradecer o SESC e o SENAC também pela oportunidade. A gente está desenvolvendo o Compliance 2.0 aqui dentro com visão de metaprocessos. Tá? Isso é uma coisa inédita também a nível de Brasil, a nível de sistema S. Tá? Então, a gente tem um produto interno saindo, tá? de proatividade, de governança, de compliance e de como se diz, organicidade, viu? De uma gestão orgânica. E agradecer o meu diretor, o gerente, o meu presidente, tá? Porque estão nos dando a oportunidade de fazer coisas muito interessantes do ponto de vista de negócio, de gestão, de estratégia, que vai ser muito útil, não só para o SESC e para o SENAC Goiás aqui, fora também, ao Batuíra, né, por permitir que a gente conseguisse fazer um case de total BPM. Tá? Eu acho que nós temos um case hoje no Brasil e talvez no mundo único, viu, Eduardo, de uma empresa total BPM. Tá? Isso é uma coisa muito, muito formidável, porque você abre campos de pesquisa, você abre... funciona diferente, tá, pessoal? Uma empresa funciona totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Esse é o assunto que a gente vai divulgar com o Michael Rosman, né, do Total BPM, de como que funciona uma empresa orquestrada por processos, totalmente, né? Então, isso também é muito legal e tudo vale a pena, tá? Sabe, pessoal? A gente é muito feliz com processos, viu, Eduardo? Eu sou suspeito, mas eu gosto de falar. Eu sou muito feliz porque processos resolveu e processos resolvem. Tá? Se vocês têm dúvida se o processo resolveu ou não resolve, vocês estão falando com as pessoas erradas, tá? Porque resolve, funciona e os ganhos são formidáveis, viu, Eduardo? Eu fico muito satisfeito, eu sou muito feliz por ter uma empresa hoje onde a minha gestão é por processo. Total, total. Muito bom. E mais uma vez agradecer a todos vocês. Muito obrigado aqui, né, de novo. O pessoal está curioso para saber como que estuda isso, como que tem artigos. Como o Sérgio disse, procurem o Sérgio Haas lá no LinkedIn, é o canal que ele prefere para conversar, então tá lá, né? E o Sérgio é muito solícito, né? A gente fala sobre isso. Nem tocamos nos outros assuntos, né? Estou me coçando aqui, Sérgio, mas fica para outro. Nem vamos falar mais sobre isso, mas é um privilégio você ter contato direto com o Rosman, inclusive trocando artigos com ele. Eu acho que sensacional, já dei parabéns para você aqui, porque é sensacional, mas vou convidá-lo de novo para vir aqui para a gente falar desses temas. Eu queria fazer uma proposta para você que eu posso me enrolar aqui, mas eu gostaria de dar esse presente para o pessoal que está aqui. Tem várias perguntas que eu salvei aqui nos comentários. Se o Sérgio conseguir me ajudar, eu vou mandar para ele e ele pode escrever mesmo, né, Sérgio, se não der muito trabalho, alguma indicação, algumas respostas mais rápidas, e eu vou gerar aqui um PDF. E aí quem quiser escreve eu quero aqui embaixo, porque aí eu guardo e mando para vocês, eu vou pôr nos comentários lá também. Mas quem quiser ter acesso a essas perguntas e respostas do que está aqui, né, e o Sérgio conseguir me responder, eu gero aqui num Drive e mando o link para vocês, escreve aqui embaixo eu quero, e aí eu mando para vocês essas perguntas e respostas. Acho que é uma forma de responder aí, mesmo que fora da live, essas perguntas que o pessoal fizeram aí. Só escrever aqui embaixo, então eu quero, e aí eu mando para vocês, eu acho vocês aqui nos comentários, e eu mando essas perguntas e respostas. Posso combinar isso, Sérgio? Não combinamos, mas acho que a gente tem que ajudar o ecossistema.
A gente quer isso, né, Eduardo? Eu acho que a gente tem que dar essa oportunidade de levar a gestão para as organizações, viu? E pode contar Muito comigo bom. sempre. Beleza, acho que vai ficar legal. Isso aqui vai virar até um material precioso para a gente aqui. As perguntas aqui da live, a gente responde de forma ali breve, claro, mas a gente dá uma resposta para eles. Obrigado, pessoal. Obrigado de novo, Sérgio. Um grande prazer, um grande abraço. A gente se fala depois aqui, Sérgio, mas obrigado novamente. Bom dia para todos aqui e espero que tenha ajudado, como é a proposta aqui do Café com Processo, tenha ajudado os profissionais. Encaminhem aqui nessa live. Eu mesmo vou, com certeza, assistir de novo, porque tem muitos insights legais e dá para mudar o jogo, como eu digo. Obrigado, Sérgio. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.